Bem-vindos ao mais uma vez ao É Política Brasil. Hoje estou aqui com a Fernanda, a Verônica, com a Dione, com a Juliana, que daqui a pouco vão estar aqui com a gente também. E nós vamos conversar um pouquinho sobre Dando Voz ao Coração, Mães de UTI. Dá uma olhada aqui no livro. Esse livro vai ser lançado no dia 12, né? Quinta-feira próxima. Tá. Então, Fernanda e Verônica, sejam bem-vindas ao programa. Eu quero começar com você, Fernanda. A primeira pergunta e mais importante. Como surgiu a ideia de juntar, são quantas autoras? São 20 capítulos. São 20 capítulos e 19 mães. 19 mães. Isso. Qual que é o seu capítulo? O primeiro. É o primeiro? Uhum. Então vamos começar pelo seu capítulo. Me conta a sua história um pouquinho. Então, eu sou mãe da Gabriela. Hoje a Gabi está com 2 anos e 3 meses. Ela é cardiopata. Ela tinha uma cardiopatia severa no coração e precisava de uma cirurgia logo nos primeiros dias de vida. Nós descobrimos a cardiopatia dela ainda na gestação, o que possibilitou ir atrás de informação e me preparar para todo um processo de UTI, que nós sabíamos que ela ia ter que passar por uma UTI. E aí se passaram 4 meses e um pouquinho mais dentro das UTIs do Pequeno Príncipe, que foi o local onde ela realizou a cirurgia. E aí, nessa minha permanência na UTI, eu conheci muitas mães. E quando eu saí de lá, eu achei que seria interessante a gente reunir essas histórias, né, que as mães pudessem relatar aquilo pelo que elas passaram, para poder auxiliar outras mães que estão chegando numa UTI, né, e que talvez esse livro pudesse dar um pouco de apoio para essas mães que estão chegando nesse Quando vai ser o lançamento desse livro? Quinta-feira, dia 12 de dezembro. Isso. Então, fala para o pessoal aqui, quinta-feira, 12 de dezembro, onde vai ser? Vai ser quinta-feira, 12 de dezembro, às 8 horas da noite, na Sociedade Paranaense de Pediatria, nas Mercês. Verônica, conta um pouquinho da história também, como que foi a tua passagem pela... Todas foram atendidas no Pequeno Príncipe, né? Todas as mães do livro, sim. Todas as mães que estão no livro no Pequeno Príncipe. Conta um pouquinho da tua história aqui, Verônica, pra gente. Eu tenho 2 filhos, né? A Maria Clara tem 5, o Pedro, que foi o que a gente descobriu com a hipoplasia do ventrículo esquerdo, que é uma cardiopatia super grave. Qual que é? Pera aí, falou muito rápido. É uma hipoplasia do ventrículo esquerdo. Ele não tem o lado esquerdo do coração. Né? Então ele precisaria de 3 cirurgias corretivas para que ele pudesse ter uma vida normal. A gente descobriu a cardiopatia dele na gestação, né? Foi quando a gente conseguiu todo o suporte. E eu tinha a possibilidade de escolher entre Pequeno Príncipe e Beneficência Portuguesa em São Paulo. Como a gente mora em Curitiba, e pelo hospital a gente preferiu Pequeno Príncipe. E o Pequeno Príncipe é um hospital de excelência nesse... Ele tem vários casos de sucesso, principalmente na cardiopatia do Pedro. E como que está o seu filho? O capítulo do Pedro foi um pouco mais complicado para escrever, porque o Pedro nos deixou dia 11 de setembro desse ano. O Pedro é um menino muito guerreiro, foi muito guerreiro. Ele fez 2 cirurgias, ele fez 2 cateterismos e me ensinou muita coisa em 2 anos e 18 dias. Ele me ensinou muito. Acho que ensina todo mundo, ensinou toda a família, ensinou todo mundo que passa em volta. Mas foi um menino extremamente saudável. Ele brincou, ele correu, ele comeu terra, ele foi para a escola. Ele, apesar de ter uma cardiopatia super grave, é um menino que eu consegui... Com quantos anos? 2 anos e 18 dias. 2 anos. A cardiopatia dela já estava fechada, ela já tinha escrito o capítulo dela quando o Pedro faleceu, e aí ela escreveu uma segunda parte do capítulo. Porque eu acho importante que as mães saibam que existe, que o teu filho, quando ele nasce, ele te dá uma força, um poder muito grande. Sim. E quando ele vai, ele te dá outra força e outro poder muito grande. Sim. Então, eu acho que para as mães precisa saber que o seu filho, você tem que curtir seu filho a cada minuto, principalmente um cardiopata. Sabe, independente, a gente não sabe o dia de amanhã, se é hoje, se é amanhã, e não importa a doença que ele tenha. Então, curta, viva. É isso que ele me ensinou nesses 2 anos. E você teve todo o apoio possível dentro do hospital, do Pequeno Príncipe, e das pessoas que estavam na sua volta, a família, como que foi? A minha família é de São Paulo. Sua família é de São Paulo? A minha família é de São Paulo. Eu tive bastante apoio. Minhas irmãs, a gente somos muito próximas, então a gente se fala todos os dias. E eu tive um grande apoio da Fer, porque eu tenho uma mais velha de 5 anos, né? E
esse de deixar a criança em casa e ter que ir para o hospital e depois eu ter que ir embora às 6 horas da tarde porque a outra estava chegando da escola, é um conflito muito grande. E aí eu descobri, né, dentro desse, a gente passou entre indas e vindas, 3, 4 meses dentro do hospital, e nessas indas e vindas eu descobri que o Pedro dentro da UTI, a UTI é o melhor lugar que seu filho pode estar, porque é 100%, o seu filho fica 100% vigiado, não tem meio termo. Então eu pude ir para casa depois de algum tempo, depois de conversar com a Fer, eu pude ir para casa para cuidar da minha filha de 5 anos, que é a Maria Clara, deixando o Pedro na UTI. Eu fiquei muito tempo nesse conflito, até entender que a UTI era o melhor lugar para ele. É uma história difícil, né? Mas me diz uma coisa, como que foi você lidar com a Maria Clara, essa situação? Na verdade está sendo ainda, né? Porque tem pouco tempo, né? A Maria Clara teve uma pequena regressão, ela não quer dormir no quarto sozinha, porque dormiam-se os dois juntos. E ela fala para mim assim, mãe, mas você não dorme sozinha, por que eu tenho que dormir sozinha? Né? Então ela veio dormir com a gente. Ela percebeu aí que ela tem um poder maior, né? Que ela consegue ver as coisas, poxa, eu não tenho mais meu irmão, então as coisas ficaram um pouco mais para mim, que é o que a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado. Sim. Né? E ela fala no Pedro no presente ainda. E ela fala que o Pedro não morreu. E uma das preocupações da Maria Clara, que a Fer foi meio que uma psicóloga ali, foi que a Maria Clara passou um final de semana na casa da Fer, que ela tem a Mafê, que é mais velha, que tem idade próxima da Maria Clara, e a Maria estava triste. E a Fer conseguiu tirar dela o motivo da tristeza. E ela estava preocupada com o irmão que ia acordar e não sabia onde estava. Então ela fez um desenho e pediu para a Fer escrever, Pedro, você está no céu. Então ela tem a noção, porque antes do Pedro eu perdi a minha mãe. E logo em seguida eu engravidei do Pedro. Então a Maria Clara acompanhou toda essa trajetória. Mas é uma menina extremamente inteligente, extremamente saudável, lida com a morte de uma forma completamente diferente da gente. Eu acho que ela vai se tornar uma menina muito forte, né? Porque... Ela é uma menina muito forte. Ela falou para mim ontem, eu estava bem triste com o Pedro, com as coisas, e ela falou para mim ontem, eu estava mais agitada e tal, aí ela falou para mim ontem, mãe, por que você está tão agitada, tão nervosa? Eu falei, filha, a mamãe tem umas coisas para fazer e eu não consegui, não sei o quê. Ela, vem aqui então, me dá um abraço, fica calma que está tudo bem. Ela tem 5 anos de idade. 5 anos de idade. Mas me diz uma coisa uma curiosidade minha, você teve um acompanhamento psicológico dentro, as mães têm um acompanhamento psicológico dentro da UTI? Eu não tive o acompanhamento psicológico dentro da UTI. Né? A gente, nos internamentos, nas ocorrências, não, a não ser na última internação do Pedro, que aí eles notaram que era muito mais grave, né, que existia a possibilidade da partida dele. E aí veio uma psicóloga do meu lado para perguntar, porque eu estava falando com a minha irmã pelo WhatsApp, para minha irmã vir se ela estava chegando ou não de São Paulo. Entendi. Eu tive na UTI, a minha filha ficou nas 2 UTIs, na UTI cardiológica e na UTI neonatal. E na UTI neonatal era mais presente a questão do psicólogo fazendo apoio para as famílias ali. Praticamente todo dia vinha uma psicóloga saber se estava tudo bem, se eu estava precisando de alguma coisa. Então eu percebi que era mais intenso um pouco esse cuidado. E como que é essa rotina? Eu não sei, a rotina da visita da mãe ou do pai na UTI? É muito controlada, é muito rígida ou como que funciona isso? Essa pergunta é para as duas. Então, a UTI, ela tem todo um protocolo para entrar na UTI. No período que nós estávamos com os nossos filhos lá na UTI cardiológica, a gente só podia acompanhar os nossos filhos depois que eles estubassem. Enquanto eles estavam com o tubo, a gente não podia ficar com os nossos filhos na UTI. Hoje já é diferente. Então, no começo, enquanto eles estavam entubados, a gente só conseguia vê-los 2 vezes por dia no horário de visita. Aí, depois que era estubado, aí o acesso da família era permitido, uma pessoa acompanhando o paciente 24 horas, se quisesse. Isso. E na UTI neonatal, esse acesso ele já não era limitado à questão do respirador, até porque tem muito prematuro que fica prolongado, né, o uso de respirador, enfim.
Então, na UTI NEO também existia a possibilidade de ficar um acompanhante 24 horas ao lado do leito do bebê. Mas, por exemplo, se havia alguma intercorrência com algum paciente ou precisavam fazer alguma coisa mais invasiva, eles pedem para os pais se retirarem até conduzir todo o procedimento e depois a gente é autorizado a entrar novamente. Então, esse espaço também de espera do lado de fora da UTI também era um espaço onde a gente conseguia socializar, porque aí estavam todas as mães esperando para entrar e a gente conversava muito ali na entrada da UTI. Eu vejo que nessa conversa, ali eu acho que uma mãe, um pai, um apoia o outro, né? É muito importante esse apoio que a gente recebe e esse compartilhar, né? Nós também convivíamos muito no lactário do hospital. O hospital tem um espaço onde as mães podem esgotar o leite, que é passado por sonda para os filhos. Então, nesse momento no lactário, quando a gente descia também para fazer esgoto, era um local onde a gente conseguia conversar e aí umas vezes não estava legal porque tinha tido um diagnóstico ruim ou um exame não tinha dado um bom resultado, tinha surgido uma infecção, o bebê estava com febre. Então também era um momento da gente colocar um pouco para fora as nossas angústias com mães que estavam sentindo o que a gente estava sentindo, né? E um procedimento antes do outro. O Pedro e a Gabi era muito assim, a Gabi fazia alguma coisa antes, 4, 5 dias depois o Pedro fazia. Ou o Pedro fazia alguma coisa antes, 4, 5 dias depois a Gabi fazia. No meu caso e da Vê, a gente conviveu muito porque os dois têm diferença de 4 dias. Então, logo que eu cheguei na UTI, em seguida ela já chegou e a gente não pode conversar dentro da UTI pelo risco de infecção. Um dia a gente levou uma bronca porque uma foi espiar lá o filhinho da outra. Né? Foi fazer a visita. E a gente daí conversava sempre fora do ambiente da UTI, mas foi muito próximo, porque os dois eram cardiopatas, os dois passaram por cirurgia, os dois tiveram uma complicação na sutura, desceram ao mesmo tempo para o centro cirúrgico. Aí depois em casa também, né? Depois que os dois saíram do hospital, a gente manteve esse vínculo. Então, o aniversário, vamos comemorar o aniversário da Gabi, já vamos assoprar vela para o Pedro. E a gente sempre juntas depois, né? E agora que o Pedro partiu, a gente continua, porque a Cacá e a Mafê ficaram bem amigas, então elas estão sempre se falando, e as mães também, né? Então... Pois é, isso que me veio aqui, eu estava conversando antes até com vocês, para vocês pretendem criar um grupo de apoio para essas mães, porque eu acho que não são mães só de UTI do Pequeno Príncipe de Ouro, são vários hospitais, né? São mães de UTI, independente do... o livro é um primeiro passo, né? Eu acho que a partir do livro, muita coisa acho que pode acontecer. E hoje, como que está seu filho? A minha filha está bem, minha filha está em casa. Ela ainda vai necessitar de alguns cateterismos até ela ficar adulta, porque ela fez uma angioplastia, colocou um stent no coração. Então, ela precisa ainda fazer alguns cateterismos. Mas da cardiopatia está tudo certo, tudo tranquilo. Vai ter uma vida normal? Vida normal, sem sequela, está tranquilo. E deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Nessa questão de medicamentos, vocês têm plano de saúde, né? Vocês já haviam comentado comigo. Mas após a saída do hospital, a família tem um custo também da manutenção dos medicamentos, de tudo que for preciso. Vocês buscaram uma orientação daí fora do hospital? Como funciona? Na verdade, o Pedro tomava muito medicamento manipulado. Né? Então, os medicamentos manipulados, o médico indicou o lugar que ele gostaria que fossem feitos. Né? E por coincidência ou não, era um dos lugares mais baratos que tinha aqui em Curitiba para medicamento manipulado. Mas o Pedro teve que tomar um leite hipercalórico, que eu não tive suporte do convênio. Eu tive que abrir mão de trabalhar fora, então hoje eu trabalho dentro de casa. Hoje a minha profissão foi construída em função do Pedro, né, para que eu pudesse trabalhar com ele dentro de casa. Para você estar presente ali o tempo todo, né? Exatamente, para qualquer coisa. Né, para socorrê-lo, E financeiramente a gente tem uma queda muito grande, porque hoje em dia o salário da mulher é muito importante na família. Não tem mais família que se sustente só com o salário do marido ou só com o salário da esposa. É mais difícil, né? Sim. Então, foi onde eu consegui juntar as duas coisas. E
E financeiramente a gente fica mais quebrado mesmo. Sim. Porque é convênio, são os medicamentos, é fralda, é tudo dobrado. E o leite é caríssimo. O Pedro, nos 6 primeiros meses, só tomava leite. Então era um leite caríssimo, era uma latinha extremamente pequenininha, de 200 gramas, que custava R$100. E você só encontra isso Em farmácia. Em farmácia. Né? E eu lembro que a gente conseguiu por 89 em São Paulo. Mas eu tinha que comprar uma quantidade maior para o frete compensar. Ou alguém que vinha de São Paulo trazia para mim. E você chegou a procurar... Eu sei que tem planos do governo que possibilitam você receber esse tipo de medicamento, ou o leite que seja. Mas ele tem um limite do salário. De rendimento, tem um teto. Exatamente. Eu lembro que quando a Gabi chegou em casa, foi uma equipe do posto de saúde, né, nos visitar para ver a condição que ela estava chegando em casa, porque eles tinham, acho que, todo o histórico. Imagino que o hospital deva passar alguma informação, eu não sei. E aí eles ofereceram o leite, né, e as seringas, o equipamento que era necessário para a sonda, uma série de coisas. Mas o leite que eles ofereciam era o leite disponível no posto de saúde, que não era o leite recomendado para ela, porque ela precisava também de um leite hipercalórico, porque em função da cardiopatia ela estava muito abaixo do peso e ela precisava recuperar isso. Né? No caso da Gabi, por causa do problema cardíaco que ela tinha, ela ficou sem se alimentar nos primeiros 15 dias. Então toda a reserva que ela tinha, ela ainda nasceu gordinha, assim, ela nasceu com quase 3,5 kg. Mas ela perdeu muito e passou por... E perde rápido, né? E ela passou pela cirurgia do coração, foi uma cirurgia bem complexa. Ela ficou 5 dias com o tórax aberto. Depois ela fechou o tórax, ela teve que fazer uma cirurgia no diafragma, porque ela tinha uma má formação no diafragma também. Então ela fez a primeira cirurgia com 5 dias, com 11 dias ela voltou para o centro cirúrgico para fazer uma outra cirurgia bastante complexa. Então o organismo sente muito, né, todas essas interferências e gasta muita energia para se equilibrar e tudo. Então ela precisava desse leite com mais suporte para compensar todo esse tempo que ela ficou sem essa nutrição, né? A época que os bebês, quando vão para casa, estão mamando o colostro, que é o leite mais calórico, né? Bastante importante. 100% recomendado. A minha filha ficou esses 15 dias sem se alimentar absolutamente nada. Não é uma vida fácil ser mãe de UTI, né? Mas é uma oportunidade. É uma oportunidade para queira ou crescimento. Não, é um aprendizado e é um crescimento. Sim, com certeza. Verônica, quero que você deixe um recadinho rápido e básico para as mães que hoje estão na UTI. Mamães, eu digo para vocês, não se preocuparem, que a UTI é o melhor lugar que seu filho possa estar. Vão para casa, descansem, comam, se alimentam, porque depois que ele sair da UTI, ele vai precisar de vocês. Contem comigo. Não, isso é bem verdade. A mãe e o pai têm que estar forte. Tem que estar forte. Não só fisicamente, mas emocionalmente. Não só fisicamente. Mesmo porque você tinha uma menina em casa, né? Tinha uma pequena em casa. Fernanda, você também. Deixa teu recadinho rápido e rasteiro, uma dica para as mães que estão na UTI. Então, uma dica que eu dou, além do que a Vê falou, é se puderem conversar com outras mães nesse período em que vocês estiverem no hospital, trocar experiências. É bastante importante você olhar para o outro, você ver que tem uma outra mãe também passando por esse processo, né, que também está sentindo a mesma dor que você. A gente se sente muitas vezes impotente, porque o nosso filho está ali, a gente não pode pegar no colo, a gente não pode trocar fralda. A gente aprende a dar valor para essas coisas tão pequenininhas que às vezes quando o filho saudável vai para casa, a gente faz parte da rotina, né? A gente não percebe, dar um banho, pegar no colo, a gente não podia fazer isso. Então, converse com outras mães, porque isso faz muita diferença. Tá certo. Eu acho que é uma coisa que a gente pode acrescentar, que a sua dor nem sempre é tão grande quanto a dor do vizinho. Com certeza, então... com certeza. E agora eu vou receber aqui mais 2 convidadas, que também estiveram lá por algum tempo, dentro do Pequeno Príncipe, a Dione e a Juliana. Dione, eu quero saber de você um pouquinho, primeiro de você, da tua história dentro do Pequeno Príncipe e o problema que você passou e o que você pode passar para a gente de informação sobre a tua situação. Então, o meu caso é um pouco diferente, né, das demais mães, porque a minha bebezinha nasceu, né, foi tudo bem, e com 9 dias ela sofreu um acidente doméstico
que a minha irmã foi me ajudar no pós-parto e o corrimão soltou e as duas acabaram caindo e ela quebrou o crânio todo, né? Foi um caso, assim, gravíssimo e eu não estava preparada para esse momento, né? Então foi um choque muito grande, mas eu tive um grande apoio dentro do hospital, né? Principalmente das mães, né? Que muitas delas estão nesse livro, Mães de UTI. Esse movimento das mães já existia? Já estavam lá? Não. Não? Essa é uma ideia da Fer, né? Uhum. Foi ela que trouxe essa ideia, né? Com o objetivo de ajudar outras mães e também de humanizar o atendimento dentro das UTIs. E como né? que foi a tua convivência dentro da UTI? Eu tive o apoio de psicólogos em todos os momentos, né? Porque como eu não estava preparada, né, para esse momento, então, assim, o meu desespero no primeiro dia, assim, foi visível, né? Ela teve hemorragia cerebral, ela teve edema, aí com 2 dias os médicos... Você estava em casa? Sim, estava em casa já, com 9 dias, né, pós-parto, que aconteceu esse acidente. Então, foram dias bem difíceis, assim, mas... Você estava se recuperando ainda, né? Eu estava, sim, todas, né? A maioria das mães que estão lá no neonatal estão no pós-parto, na dieta, né? Então, a gente esquece tudo isso, né? Mas a gente tem todo um cuidado, assim, o doutor Maeda, que é o neuro que me atendeu, ele a todo momento ele falava, cuidem dessa mãe, para ela não perder o leite, porque o leite materno é muito importante. Então, assim, mesmo a minha filha ficou 17 dias sem se alimentar, né? Só via sonda, então ela não podia mamar, porque ela tinha risco de ter que fazer cirurgia a qualquer momento. Então, eu esgotava todos os dias e deixava no lactário, porque se ela melhorasse, ela poderia mamar. Mas... Quanto tempo de UTI? Ela ficou 20 dias na UTI. 20 dias? Sim. E hoje? Hoje, graças a Deus, né, ela está bem. A gente continua fazendo vários acompanhamentos, mas dentre as sequelas que me passaram que ela iria ter, como não enxergar, não andar, não falar, porque ela quebrou todos os lados da cabeça, né? Então, ela não tem nada, assim. Ela só tem uma dificuldade para falar, mas... ainda há tempo para resolver. Que hoje os fonoaudiólogos fazem um excelente trabalho e acho que podem ajudar muito nesse sentido, né? Sim, ela ficou com um pouquinho de trauma de altura mesmo, ela sendo tão pequena, ela tem um pouco de medo de altura. Quando a gente está em lugares altos, ela se segura, né? Mas, assim, voltou... Hoje ela está com... 2 anos e não tem 1 mês ainda, tem 2 anos, ela fez 2 anos. Tá certo. Mas... nós somos muito bem atendidos. Mas está em casa? Em casa. Ou ela já está podendo ir para a escola? Já pode ir para a escola. Ela não foi ainda porque eu decidi, né, cuidar dela nesse período, porque foi um choque muito grande, foi um trauma muito grande assim, para a gente. Então eu larguei as minhas coisas para cuidar dela. E é um cuidado de mãe e pai fortalecer a criança nesse momento. Sim. Tá bem alimentado, tá bem cuidado. Bem cuidado, né? Sim. Para a criança se fortalecer e a criança se recupera rápido de um trauma, né? Sim. Independente digamos, de um idoso que sofre um trauma desses. Na verdade, assim, ela só sobreviveu porque ela era recém-nascida, um bebê, né? Porque a cabeça dela, assim, quando aconteceu o acidente, né, eu encostava assim e a cabeça dela afundava, quebrou assim. E depois a cabeça inchou, ficou muito inchada. Então teve o espaço para a hemorragia, né? Então ela só sobreviveu por ser um recém-nascido. Então eu procurava na internet a todo momento crianças que tinham sofrido traumatismo craniano, que tinha sido grave, e eu não achava nada. Então talvez muitas mães serão ajudadas aqui com o capítulo da Laura. Através do seu capítulo, Isso. Né? Que bacana. O que me fortalecia, meu esposo falava, confia, olha lá o rapaz, os jogadores da Chapecoense que caíram do avião, sobreviveram. Então, mas eu não, todos os relatos que eu via assim na internet não era de escada, era de bebê conforto, era de outras coisas, né? Não era um acidente assim dentro de casa. Tão grave, né? Tão grave. Juliana,
conta você da tua história um pouquinho. Eu sei que você tem mais algumas coisas para me contar. Vai. Eu sou a mãe da Natália, mãe da Clara, que está a caminho. E a Natália foi a minha primeira gestação, então foi uma gestação planejada. Eu procuro planejar muito as coisas antes de fazer, e na gestação não foi diferente, e isso piorou muito, né? Então, busquei durante toda a gestação todos os recursos possíveis e planejava um parto humanizado. Busquei uma equipe que pudesse me auxiliar nesse sentido, contratei doula, visitei hospitais, fiz um acompanhamento médico com que eu confiava, mas infelizmente fui enganada, né? Como muitas mães. E o meu parto, apesar de ter sido um parto normal, não foi humanizado, nem um pouco. Então eu sofri uma série de violências obstétricas que já por si só causaram um trauma muito grande, tanto psicológico quanto físico. E devido a esse parto difícil, a minha filha foi para a UTI. Então a gestação foi 100% saudável. 100% normal. Não tinha nenhum indício de cardiopatia, de nada. Então tudo caminhava para um parto excelente, para um trabalho de parto excelente. E ela nasceu com Apgar baixo, não conseguia respirar bem. E uma das escolhas que eu fiz... Por conta desse trauma que você falou? Não, como? Explica melhor para a gente. O que? Não, esse problema que sua filha Por causa do trauma, pela quantidade de medicação, de indução de parto que foi colocada, porque eu entrei em trabalho de parto naturalmente e junto com o trabalho de parto natural eu fui induzida sem ser comunicada. Tive uma série de intervenções, de medicações, de manobra de Klister, né, que foi de empurrar a barriga. Então, uma série de movimentos que manobras que trouxeram esse sofrimento na descida do feto, e isso causou o que eles chamam de distócia, de progressão. Não sei até hoje exatamente o que foi, mas que eu acredito que foi o sofrimento do parto que dificultou a respiração dela. Então, por esse único detalhe de ela não conseguir respirar bem, ela precisou ser encaminhada às pressas para UTI. Então, já como uma estratégia de exagero que eu tive, foi contratar um neonatologista particular para ficar comigo na sala de parto. Você quase comprou um hospital, né? Quase, sim. Eu queria que tudo desse muito certo. E esse profissional foi a única boa escolha que eu fiz no momento do meu parto. E que hoje é o pediatra da minha filha ainda, e ele é que encaminhou todo o procedimento. Ela nasceu no dentro desse hospital, ou você teve que mudar de hospital? Ela nasceu no Hospital Nossa Senhora das Graças, que foi a minha escolha, que também não foi uma boa escolha. Nesse momento o hospital não tinha, ela nasceu no Dia dos Pais, talvez por ser um feriado, os profissionais as equipes não estavam completas, e ela precisou de uma vaga na UTI neonatal e não tinha essa vaga disponível. Então, ela foi encaminhada para a maternidade Nossa Senhora de Fátima, para a UTI, e eu fiquei no Hospital Nossa Senhora das Graças. Então, eu vi minha filha após o nascimento alguns minutos, e depois eu só fui ver no dia seguinte em outro hospital. Então, ela já saiu passear de ambulância pela cidade. Mas então fica uma lição também, e uma coisa para as futuras mães pensarem, que o lugar de se ter um filho é na maternidade, ou não? Olha, eu acho que essa é uma questão muito, muito ampla. Conheço muitas mães que optam até por partos domiciliares para que tenham algum tipo de garantia sobre o seu trabalho de parto e as suas escolhas, e vejo que não só em Curitiba, mas no Brasil todo existe um movimento que é a humanização no parto, humanização às mães, que elas sejam realmente respeitadas e ouvidas e tratadas como protagonistas, né, desse momento. Então, sofri toda essa questão da violência obstétrica, que está bem detalhada também no meu capítulo do livro. E o que hoje eu tenho para mim é que eu sou profissional da saúde, por mais informação que eu tivesse, por mais cursos e profissionais e recursos que eu tenha buscado, eu acabei sendo uma vítima da violência obstétrica. E esse foi o motivo, né? Depois a gente entende, né, os caminhos de Deus mesmo, e eu entendo que essa foi uma etapa necessária para que a gente descobrisse posteriormente o problema que a minha filha tinha nascido.
Então ela foi para a UTI do Fátima, da maternidade Nossa Senhora de Fátima, e lá eu vivi esse puerpério compartilhado com as outras Deixa eu só mães. te fazer, isso virou uma ação judicial ou não? Não tive coragem ainda. Não tive cabeça, talvez, né? Porque aí veio a outra questão da Natália, da minha filha. Aí eu já fiquei para segundo plano, né? Então, a minha filha foi para observação, para aprender a respirar. Depois de 3 dias, ela já saiu do oxigênio, já começou a mamar. Então, começou a apresentar uma evolução muito boa. Tanto que dentro da UTI neonatal da maternidade, a maioria das crianças são prematuras. E ela era uma criança gordinha, saudável, que nasceu a termo, né? E os médicos, ela não tomou medicação nenhuma, ela ficou somente de observação. E ela tinha Quanto tempo que ela ficou, então? Recém-nascida, ela ficou na maternidade Por neonatal. quanto tempo? Ela ficou por 15 dias em observação. 15 dias. E nesse período tinha um exame que constatava uma alteração, que era o exame PCR, que indicava uma alteração infecciosa. E não se descobria nada, até que a equipe foi super competente e fizeram uma bateria de exames, que é o que acontece com os bebês da UTI, eles passam por todos os exames necessários e procedimentos. E foi descoberto, como um achado de exame, um tumor cardíaco. Olha só. Que não foi diagnosticado na gestação, era uma situação muito rara, né? Talvez por isso nunca ninguém procurou por um tumor desse tipo. E tendo esse diagnóstico, foi mobilizada já a equipe do Pequeno Príncipe da UTI Cardio. Posteriormente você foi... Pós o nascimento. E aí a gente ficou esperando uma vaga na UTI cardiológica do Pequeno Príncipe, porque só lá é que teriam os equipamentos e equipe capacitada para fazer um diagnóstico e um prognóstico do caso. Entendi. Nessa situação, a filha da Fer nasceu e, por ter uma emergência já evidente, foi encaminhada para a vaga da minha filha. Nós continuamos com o tratamento ambulatorial com a equipe indicada. E depois de 3 meses de vida, com 3 meses ela fez uma cirurgia de retirada desse tumor no Pequeno Príncipe, onde a gente voltou para a UTI por mais 15 dias. E hoje? Hoje ela está muito bem, graças a Deus. Que bom, que legal. Johnny, você quer dar uma dica desse fato ocorrido com você? O que se faria diferente? O que você diria para essas mães para não correr o mesmo risco que você correu com o seu bebê? Então, na verdade, foi um acidente, Um acidente, né? Isso, eu tinha construído a casa, não fazia um ano, né? E quando a minha irmã estava subindo a escada, o corrimão se soltou. Então, foi um acidente. As duas caíram, né? E ela foi batendo a cabeça até o último degrau. Então, mas a dica que eu deixo para as mães de UTI, é que confiem na equipe da UTI, porque assim, uma das grandes preocupações que eu tinha eu não queria ir embora, eu queria ficar com ela o tempo todo. E teve um dia que eu peguei ela no colo, que isso é muito raro acontecer, a gente poder pegar o bebê no colo quando está na UTI, e eu quase caí com ela, porque eu estava cansada. Ninguém aguenta ficar 24 horas acordado, né? É aquilo que a gente falou, que tanto a mãe quanto o pai tem que estar forte, tem que estar bem alimentado, tem que estar descansado para poder dar atenção, porque a vida não para, digamos que tenha outro filho, tem a casa, tem o seu dia a dia. Sim. Claro que a preocupação naquele momento ali, 100%, é o bebê. É o bebê que está na UTI, mas se você não estiver forte, tanto fisicamente quanto emocionalmente, é muito difícil você... E aí o pai de uma das crianças que escreve o livro aqui, pai do Dudu, ele falou para mim assim um dia, você precisa descansar. Então você faz o seguinte, faz como eu e minha esposa estamos fazendo, que já estamos aqui há mais tempo, você fica durante o dia porque você tem que estar preparada psicologicamente, caso sua filha precise de alguma intervenção cirúrgica, e o seu esposo fica à noite. E foi assim que a gente fez, e eu consegui forças para continuar até o último dia. Porque tem casos de mães que não aguentam, né? Até teve um caso de uma mãe que acabou falecendo, a mãe da Sara, não aguentar essa pressão de hospital, de UTI, porque é bem difícil mesmo. Eu acredito. Eu queria chamar a Fernanda e a Verônica aqui para a gente dar um tchau a todo mundo aqui. E eu vou fazer uma indiscrição aqui, Fernanda, você vai ter que deixar um contato aqui. Chega aqui, Fernanda.
Chega aqui, vem aqui do ladinho, vamos dar um tchau pro pessoal de casa. Eu quero agradecer muito a vocês que estiveram aqui no programa hoje. É um programa para mim muito difícil, ver a situação de todos vocês. E, Fernanda, você precisa ajudar as mães que estão no UTI. Olha a responsabilidade. Deixa um contato, como elas podem ter acesso ao livro, como que elas podem se informar. A gente pode criar um grupo, né, Fer, para te ajudar. Então, esse livro foi, assim, eu brinco que foi uma inspiração, né? Eu acho que cada história do livro, cada capítulo por si só daria um livro, né? Mas eu acho que o bacana do livro é justamente reunir tantas histórias e tantas experiências. Esse livro ele foi idealizado, na verdade, até com uma contrapartida nossa para o hospital, né? Então, eu vejo esse livro como um apoio. A ideia inicial era assim, a gente fica tão grato ao que a gente recebe no hospital, e a ideia era disponibilizar o livro para que ele fosse vendido para o hospital, para esse programa específico do Família Participante, que é o programa que apoia as famílias das crianças internadas no hospital. Então, esse programa, ele, por exemplo, né, as crianças de plano de saúde, elas têm refeição para os acompanhantes. As crianças do SUS não têm. Então, o hospital, ele banca, através desse programa, 4 refeições por dia para os acompanhantes das crianças do SUS. Eles fornecem chuveiro para banho, sabonete, shampoo, toalha de banho, cobertor, travesseiro, um espaço para descanso. Então, a ideia é que a venda desse livro ela fosse revertida para ajudar a manter a manter não, né? A ser uma contribuição para esse programa, porque é um programa que custa muito para o hospital. Mas me diz uma coisa, Fernanda, para quem quiser manter contato com vocês, porque eu sei que muitas pessoas vão ver e vão acompanhar e vão ter interesse nesse livro. Vocês vão ter que ajudar essas pessoas. Sim. Como que elas entram em contato com vocês? Não, posso disponibilizar o meu WhatsApp, que é o que está no convite para o lançamento, inclusive. Quando que é o lançamento? Só para reforça reforçar. Então o lançamento. O lançamento vai ser no dia 12 de dezembro, quinta-feira, a partir das 8 horas, na Sociedade Paranaense de Pediatria, nas Mercês, aqui em Curitiba. O livro vai estar sendo vendido no lançamento a R$ 25,00, e após o lançamento ele vai ser vendido exclusivamente no hospital. O hospital tem a loja física e tem uma loja virtual, então o livro pode ser comprado através do site do hospital. E nós temos também o arquivo num formato para e-book, que a gente está tentando ver como viabiliza a venda do livro nesse formato, para quem quiser também comprar o livro nesse formato do e-book. Então, nesse momento, é o que a gente tem de informação. O que vai surgir depois do lançamento, só Deus sabe, né? Então, mas eu posso disponibilizar o meu WhatsApp, se você quiser, para alguém que quiser contato, alguma coisa. Alguma mãe. Pode, já está com o microfone aí, manda aí. É o 419-9996-2164, que é o contato que as pessoas estão usando, inclusive, para saber maiores informações do lançamento e outros detalhes da obra também. Tá bom? Então, tá bom. E você que quiser continuar acompanhando o trabalho, entre em contato com a E-Política Brasil. Nós aqui vamos ajudar e vamos estar junto com vocês, divulgando o trabalho de vocês a todo momento que possível, tá certo? Um abraço, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.